Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Pamela Abreu. Estou aqui hoje, gente, com a incrível missão de apresentar e também compartilhar pautas políticas do senhor candidato Ronaldo Cunha, a saber, o senhor meu pai. Que honra, É um prazer para mim, filho. que privilégio, estou muito feliz. Além de apresentá-lo como candidato, também estou aqui na missão de fazer valer, né, o quanto o meu pai é um incrível ser humano, um excelente pai, um incrível empresário. Sou muito suspeita. Vou colocar aqui algumas das minhas atribuições para vocês entenderem. Eu trabalho com muitos empresários e sei do que eu estou falando, mas não quero falar de mim, então já começo aqui abrindo o microfone e perguntando quem é Ronaldo Cunha. Bom, Ronaldo Cunha é o pai da Pamela, da Paola, da Sara, da Sophie, da Luísa, esposo da Rafaela, morador aqui de Campo Grande, né, há mais de 30 anos. E assim, sempre trabalhando, sempre, a vida nunca foi fácil, né? E para a gente chegar até aqui não foi fácil, você sabe muito bem disso. Os meus amigos, aquelas pessoas que são mais próximas a mim, né? Elas sempre falam que é muito difícil a gente chegar em algum lugar, e a gente sabe muito bem disso. Tenho 55 anos e estou preparado para essa nova missão. Que bom, pai. Eu também já quero começar aqui compartilhando um pouco dessa veia empresarial, né? Sim. Comecei falando sobre o fato de o senhor ser um incrível empresário. Eu trabalho com empreendedores, sei dos desafios, também sou empresária, dos desafios de ter hoje uma empresa aberta, né? Ou mais de uma no Brasil, e quero que o senhor compartilhe sua experiência, sua trajetória de vida para chegar até onde o senhor está. Bom, primeiro que eu acho que o pior lugar para se empreender, quando a gente começa a estudar sobre outros países, né? Um dos piores lugares é o Brasil. Por quê? Porque é praticamente você ter alguém para te castigar porque você está produzindo alguma coisa. Deveria ser o contrário, né? Aqueles que empregam pessoas, que ajudam famílias a ter o seu sustento, a ter a sua dignidade. Essas pessoas são vistas pelo governo, né, como aproveitadores. Isso é uma cultura antiga, né? Quando você contrata alguém, a pessoa ela sai ali daquela necessidade que ela tem, né? Porque de repente está passando uma dificuldade até de alimentação, e depois que ela começa lá já a ter o seu sustento, ela olha para o empresário, né? Porque a cultura é assim, né? O governo mostra que parece que o empresário quer realmente prejudicar alguém, e a gente é que promove o emprego, promove o socialismo no Brasil de maneira correta, né? De maneira produtiva, para que as pessoas possam ter dignidade na vida, né? Não precisa que o assistencialismo seja uma ferramenta geral, sim, para aquelas pessoas que estão no interior dos estados, que não têm acesso à educação, que não têm acesso a algumas outros serviços públicos. Essas pessoas precisam de um atendimento especial, né? Mas aqui, se a gente valorizar o empresário brasileiro, né, ainda mais num estado como o Rio de Janeiro, que tem o imposto mais alto da federação, né? Então, tem utensílios aqui, produtos que 41% de imposto, né? Nos carros, por exemplo, você compra um carro de 100 mil, 41 mil é de imposto, né? Um absurdo. Um absurdo. E fora as garantias trabalhistas que acabam atrapalhando muito o empresário. É claro que a gente sabe que as leis garantem o funcionalismo, mas só que é mão de uma via só, né? Porque aqui em Campo Grande, por exemplo, nós tivemos agora ali aquele túnel, né? Aquela passagem subterrânea que liga ali o viaduto ali em Pedro, do lado do Açaí, à estrada de Campo Grande. E aquela obra ali demorou cerca de 1 ano e 4 meses, né? E aí a prefeitura não se encarregou de fazer um estudo de impacto econômico das empresas que estavam ali no entorno, simplesmente fecharam no redor,
São pessoas, eu conheço lá o seu Aldi, que é dono de uma fábrica de móveis ali, Sim. né? E ele já antigo, mais de 50 anos em Campo Grande, né? E simplesmente fecharam a porta dele. Os funcionários foram demitidos, como as outras empresas também no entorno. Por quê? Porque não teve acesso, né? E a obra demorou 1 ano e 4 meses para ficar pronto. E o problema é do empresário, né? Ele continuou pagando o imposto dele alto, do IPTU. O IPTU ali é mais de R$ 200 mil por ano, para você ter uma ideia, né? Então, a prefeitura, ela não cuida daqueles que realmente estão produzindo nessa cidade, né? Parece que essas pessoas são castigadas. Acredito eu que a maioria dos políticos nunca foram empresários, né? Apenas eles estudaram, foram para um cargo público e nesse cargo público eles acham que as pessoas não podem produzir, né? Eles são a maioria. Então, e não são a maioria são esses empresários. Temos um outro exemplo também de obra que acabou com, aqui em Campo Grande, por exemplo, ali na Estrada da Caroba, a FEU que ficou endividada, inclusive está sob leilão hoje de R$ 12 milhões, né? A faculdade que fez história extremamente relevante em Campo Grande, a faculdade que formou muito professor na Costa Verde, da Baixada Fluminense, as pessoas, a FEU que era uma referência. Sim. Né? E o que acontece? Hoje está lá esperando para poder fechar as portas, porque a Caixa Econômica já está leiloando. Então, eu acho que o empresário aqui no Rio de Janeiro ele tinha que ter olhos diferentes para ele, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista do Ricardo, lá de São Paulo, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ele estava falando dos investimentos que ele, quando ele baixou, porque ele era empresário, então ele baixou os impostos e o município cresceu muito. Por quê? Porque vieram várias empresas para o estado, para a cidade de São Paulo, a partir dessa redução de imposto, né? Mas redução de imposto de IPTU, então você não precisa ganhar de uma pessoa só, ou seja, de uma empresa só. Se você atrai várias empresas, o resultado vai ser superior àquela empresa que pagava sozinho um absurdo de imposto. Daí não vai correr o risco de quebrar. Por quê? Porque eles realmente ajudam as empresas naquela cidade. Sim. E todo esse conhecimento que você já está compartilhando com a gente acerca da tua atuação dentro do ramo empresarial, Sim. não nasceu de agora, né? Não. Então, eu queria que o senhor compartilhasse, assim, eu, como sou filha, Sim. sei de todos os percalços e perrengues ao longo da nossa história, né, Claro, de vida. claro. Então, quero que o senhor compartilhe um pouco com a gente como foi começar a empreender, com quantos anos o senhor começou a empreender, se já tinha empresário na família, se não tinha. Sim. Bom, a minha referência de trabalho sempre foi o meu avô, né? Eu nasci na cidade de Itaguaí, em cidade vizinha aqui, e o meu avô tinha materiais de construção, tinha 5 lojas na cidade de Itaguaí. Foi ele que construiu o fórum da cidade, foi ele que construiu a prefeitura como construtor, Sim. né? Depois, e a história dele é até uma história bem interessante, porque ele, quando chegou em Itaguaí, eles vieram de outro estado para cá e só tinha mato, né? E ele tinha 11 filhos naquela época, já tudo criança pequenininha, e um desses filhos veio a morrer, falecer. E ele não tinha dinheiro para fazer o enterro do filho. E ele chegou para uma determinada pessoa e falou aquilo, a pessoa ainda esculhambou ele. Você tem que ter vergonha na cara, porque um homem decente, ele cuida da sua família. E daquele dia para cá ele começou a trabalhar e começou a construir tudo aquilo, as riquezas, praticamente. Ele construiu um império. Um né? império. Praticamente, quase toda a cidade de Itaguaí, os imóveis de Itaguaí eram deles. Sim. Eram do meu avô. Eu me recordo já de criança, né, ouvir dizer que quarteirões eram dele. Né? Isso, ali onde, por exemplo, tem aquele Hiper Guanabara, né, de Itaguaí, todo aquele quarteirão, né, tem lá a rua com o nome da minha avó, sua bisavó, que era Leia Cabral da Cunha. Hoje a gente tem lá o nome estabelecido. E assim, ele chegou a ter 5 materiais de construção, né? Ele tinha 42 depósitos de gás, né? Tinha mais de 100 caminhões, né? E
infelizmente, assim, os filhos, né, não foram preparados para que pudessem dar continuidade. Então, aquilo, depois que ele morreu, foi tudo se perdendo, né? Alguns filhos ainda conseguiram segurar alguma coisa, mas a maioria não, a maioria deixou passar, né? Mas, assim, o meu avô sempre foi uma referência. Depois disso, junto com ele eu aprendi a dirigir caminhão, né? Aprendi a montar móveis, aprendi a entregar gás de bicicleta, aprendi, assim, praticamente todas as atividades que eu precisava naquela época para que eu pudesse ter o meu sustento e sustentar a minha família, né? Então, com 14 anos eu fui trabalhar em uma outra empresa lá, em Itaguaí, que era do Sagário, né? Que já foi prefeito da cidade, e trabalhei lá como apontador de obra. Foi a única empresa que eu assinei carteira na vida, né? Fiquei 5 anos, quase 5 anos na Semag, e depois eu nunca mais assinei carteira, sempre empreendi. Aí já tive quitanda, já tive casa de show, a primeira casa de show de Itaguaí já com 18 anos, né? Eu gostava, meu pai era presidente de escola de samba, né? Então eu era mestre de bateria também, de escola de samba. Então a gente sempre tinha algumas outras atividades, ocupações, e eu fiz essa casa de show lá. Na época o nome era Elite Show, né? Mas gente, eu tô aqui como ouvinte mesmo, porque tem coisa que eu tô descobrindo agora aqui, tá? Verdade. E assim, é claro que quando você não tem uma base sólida, você começa a deixar a desejar no empreendimento. Ainda mais se for muito bonzinho, né? Todo mundo que chega você quer ajudar, todo mundo que chega você quer abraçar, né? E, infelizmente, o empresário ele não pode agir dessa forma. Porque se ele agir dessa forma, ele vai perder tudo que ele tem, né? Então a gente tem que ter muita cabeça no lugar. Isso aí, tem que olhar para sobriedade. Pessoa jurídica é uma empresa, então ela precisa de alimento. E alimentos são as vendas, alimentos são a produtividade dos seus funcionários. E isso é um alimento para uma empresa realmente funcionar, né? Porque as coisas externas elas vão vir para poder te atrapalhar. De repente, o governo vem a Covid. Quem imaginou que teria que fechar as portas porque veio a Covid, né? Então, você tem que estar preparado para tudo. E tive outras coisas também, né? Já vendi plano de saúde, né? Várias... Inclusive, eu comecei a trabalhar plano de saúde. Batendo de porta em porta, vendendo plano de saúde. E foi onde a gente conseguiu, né? Pagar ali a educação de vocês. Então, vendendo gás, depois eu abri um depósito de gás também aqui, você era bem pequenininha, sim, né? E eu conheci Campo Grande vindo vender gás aqui de caminhão, né? O bairro ali do São Jorge. Então, a gente acabou depois de construir a casa aqui, vim para cá e eu amo esse lugar, né? O Campo Grande é um lugar do meu coração, né? Obviamente que toda a cidade do Rio de Janeiro merece atenção, mas a gente tem um potencial muito grande aqui e sempre explorado de maneira errada. Entendeu? Sim. O senhor não pontuou duas atribuições, né, na época que, para mim, foram assim muito marcantes, né? Uhum. Que era quando o senhor vendia iogurte, sim, né, na verdade, carrocinha, verdade, na moto, e também fazia palmito. Eu ia pegar na serra lá de Mangaratiba, levava aqueles que extraíam lá os catadores de palmito, né? Ficava lá na beira do rio lá, da cachoeira. De vez em quando eu ainda levava vocês ainda para tomar banho naquela cachoeira. Por isso que eu disse que me marcou, assim, porque eu via o tanto de esforço, né, e ao mesmo tempo desprendimento, de nos levar para conseguir manter o sustento da casa. Sim. Né? E aí esperava, eles vinham lá com 10, 12 dúzias de palmito, né? Ainda tinha uma proibição, porque extrair palmito depois se tornou crime, né? Eu não sei se sempre era, eu sei que na época eu nem entendia disso, mas eu levava para casa, descascava, comprava os vidros, né? Lavava aqueles vidros todos,
E depois a gente fervia para poder distribuir para churrascarias e mercados que comercializavam palmito. E aí eu fazia, né, não tinha computador naquela época, então a gente fazia e tirava xerox lá do rótulo do palmito, que colocava algum nome lá, e colava aquilo, e todo mundo comprava, e o palmito era uma delícia. Era uma delícia É, mesmo. muito bom. Até muito hoje bom. eu sou Bem fãzaça de palmito. lembrado, tem até muita coisa, né? É. E como iniciou a sua história política, né? Bom, em 2008, eu fui candidato, né, a vereador. Comecei na questão política, por quê? Porque a igreja que eu fazia parte precisava de algumas autorizações para fazer eventos. Então eu comecei a ir na prefeitura, pedir aquelas autorizações. Às vezes eles não me davam, às vezes eles barravam. Eram os alvarás para fazer eventos nas Isso, praças. exatamente. Eu lembro também desse momento. E aí, naquela época, eu tinha fundado uma associação, que era a CISO, Associação Comercial e Industrial da Zona Oeste, e a gente tinha uma quantidade muito grande de associados. Esses associados, que isso foi mais um negócio, né? Eles eram atendidos nas redes de clínicas e hospitais que a associação credenciou como se fosse um plano de saúde. Sim. Né? E aí, um amigo me convidou para ser candidato a vereador, e como eu gostei daquela questão de fazer trabalho na rua, trabalho social, eu aceitei o desafio. Não tinha recurso para fazer, porque é uma situação bem complexa, né? Eu não sabia, a eleição era 3 meses, tinha que fazer placas enormes, tinha que fazer galhardete. Então, eu me programei, mas eu não tive braço para fazer. E o que eu fiz foi fazer campanha somente em Campo Grande. Peraí, gente, buguei aqui. O que é galhardete? Porque, de repente, você que está me ouvindo também não entendeu muito essa linguagem, esse politiquês. Isso. Galhardete é tipo um quadro que tem uma madeirinha em cima, o plástico no meio com a foto do candidato, e embaixo outra madeirinha, né? Então ele era enrolado como se fosse uma bandeira vertical. Sim. E embaixo tem um banner vertical, mas era um plástico bem fininho, que aquilo era feito de silk screen, né? Que que é de tela, né? Não tinha computador. A tecnologia de hoje. Zero. E então eu tinha esses galhardetes e algumas pessoas me ajudaram, como o seu Everaldo lá, o dono da Que Corpo, né? Comprou 10 painéis, aquele 2x2 para mim. Então eu peguei tudo aquilo, consegui uma caixa de som na lixeira, porque eu passei e um amigo tinha me oferecido um carro, uma picapezinha, que era uma estrada, mas não tinha caixa de som. Eu passei ali em Cosmo e vi uma caixa de som no lixo. Mas grande, do jeito que eu queria. Peguei, coloquei em cima do carro, mandei fazer as hastes, soldamos, e aí consegui um alto-falante com um, outro alto-falante com outro. E aí a gente começou a fazer divulgação com a música na rua. Foi até o Dinho, né, que é do Altos Louvores, que fez a música, né? E assim, a gente foi 2000, na realidade, 2.204 votos. Né? Político não pode ficar falando que eu tive quase 5, quase 10, não. A gente sabe qual é a conta. Foram 2.204 amigos que nós tivemos ali. E diga-se de passagem, uma quantidade bem expressiva, dada as condições nas quais o senhor iniciou essa campanha. Isso. Então, assim, foi um momento muito especial. E aí, depois disso, eu criei o Jornal Oeste em Foco, né? O Jornal Oeste em Foco, que fez muito barulho aqui na nossa região, porque quando os políticos faziam alguma coisa errada, colocava no jornal, ia lá e entregava no gabinete dele para que eles soubessem que eles não estavam sozinhos ali naquele espaço, né? Criamos o Prêmio Personalidade Zona Oeste, que fizemos 4 ou 5 edições, eu acho que foi 4 edições. Sim. Né? Sem cobrar nada de ninguém. Grandes eventos aqui na Zona Oeste. Verdade. Homenageando esportistas, artistas, né? Com placas. E esses dias eu encontrei um policial, o Marcos, que recebeu e bota... Até hoje está lá
no WhatsApp dele a foto dele Uau. recebendo aqui no Teatro Arthur Azevedo, Sim, aquela placa, né? E assim, foi. E você apresentava, e junto com o David Mariano também, até na época, né? Então, assim, foram momentos especiais que a gente conseguiu. E logo depois fui convidado para coordenar a campanha política do Alcione, que é diretor da SEDAI até hoje. E depois, por conta de Jornal Oeste em Foco, fui chamado para ser assessor de imprensa na subprefeitura da Zona Oeste e fiquei na política, assim, nomeado, trabalhando como coordenador político até o final do ano passado, 2023. Então, coordenei a campanha do governador Cláudio Castro, agora em 2022, né, que se reelegeu junto com o vice-governador Tiago Pampolha. E só que quando chegou em um determinado momento, de 2018 para cá, nós tivemos um movimento muito positivo, primeiro com a entrada do Bolsonaro, né, e um movimento muito negativo por conta da esquerda identificar que naquele momento surgiu um líder de direita, né? Então, anterior a 2018, praticamente nós não tínhamos uma direita estabelecida. Sim. Como é que funcionava a política? Os políticos que se julgavam opositores faziam pressão para o partido do governo, e esse partido do governo é que, quando abriam as portas, eles passavam a ser todos daquele lado. E a população sem nenhuma representatividade. Então, a partir do presidente Bolsonaro, né, que muitas vezes falava sozinho no plenário, gritava sozinho no plenário, é como alguém que parece que não tem credibilidade. Mas, graças a Deus, que a população estava olhando para o Bolsonaro, né? Como também hoje, quando a gente fala do Enéas, né, que foi candidato a presidente, as pessoas, do doutor Enéas, as pessoas falavam na época que o Enéas era louco, né? Só que tudo que o Enéas falou aconteceu hoje, e inclusive aquilo que ele falou de Jair Messias Bolsonaro, né, que era o único homem honrado que pudesse estar realmente à frente da nossa nação, né? Isso aconteceu, graças a Deus por isso. Né, o nosso sonho não foi frustrado por uma facada, né? E isso foi crescendo. E quando, em 2020, né, eu adquiri algumas armas de fogo, foi aí que eu procurei um local para praticar o tiro esportivo, não tinha, e criei aqui em Campo Grande o Defense Power Clube de Tiro. E a gente teve que fazer investimento, porque não é uma coisa qualquer, né? Fiscalizado pelo Exército, pela Polícia Federal. Sim. E isso é algo de muita responsabilidade. E agora, faz 3 anos, o governo, a partir do dia 1º de janeiro, o governo do ano passado, né? Ele colocou um decreto que todos os clubes de tiro que estiver perto da escola tem que fechar. Mas isso é uma lei que pode ser homologada pela Câmara Municipal. Em outros municípios aqui do Rio de Janeiro não tem esse impedimento, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, tem esse impedimento, e a gente vai lutar para que isso não possa acontecer. Não só isso, como outras coisas também, né? Sim, e vamos falar um pouquinho do clube? O Defense Power Clube de Tiro... Tem foto aí, produção? Tem foto, não tem? Compartilha aí, isso, por favor. O Defense Power Clube de Tiro, ele justamente nasceu nessa necessidade. Por quê? Porque meu avô tinha arma de fogo. Naquela época, as pessoas, principalmente nas áreas rurais, eles sempre tinham lá uma garrucha, um revólver, né? Eu sei que você não gosta muito de arma, ela vai no clube, ela até corre. Não quero saber disso aqui não, né? Que bom que ele tá falando isso, porque eu tô aqui tendo que perguntar. Ela tem que perguntar, eu mas muito ela... fã do quanto meu pai empreende, do quanto ele é extraordinário e, assim, diligente, excelente em tudo que ele faz. Eu sempre digo, assim, muito do que eu tô construindo até dentro do meu negócio tem o DNA do meu pai, mas eu tenho pavor de arma de fogo. E aí, por isso ele tá falando isso. Mas todo mundo que vai, assim,
é bem fã, né? Não, vai. Assim, todo dia a gente recebe senhorinhas. Sim. Tem uma senhorinha lá de 70 anos que ela tem um revólver 357. Né? Ele é bem robusto, ele é bem, assim, na hora de atirar o impacto é bem grande. Meu Deus. Mas ela é tranquila, atira com ele lá, né? Porque o pessoal está acostumado a assaltar a velhinha, né? Se por acaso olhar para ela e pensar que vai ser fácil, não vai ser, né? Mas assim, arma de fogo eu sempre converso com as pessoas que vão ao clube de tiro, que é como se fosse um extintor, né? Então, a sua casa está pegando fogo, você tem um extintor em casa, então, até o bombeiro chegar, você pode apagar o fogo. Você pode evitar que a sua casa seja toda incendiada. Então, e é obviamente para aqueles que querem. Aqueles que não querem não precisam adquirir. O que a gente está falando quando se fala em arma de fogo é a liberdade. Nós temos que ter a liberdade de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Né? Se você quiser proteger a sua família, para isso tem a posse de arma, por exemplo. Tem o CAC, que é o atirador esportivo, e tem a posse de arma que você pode adquirir para a defesa da sua casa. É legal você estar com essa arma dentro de casa e se alguém que você não quiser adentrar dentro desse imóvel, você pode fazer disparo com essa arma para que você possa revidar a injusta agressão. Né? Então, isso é legal. Agora, só que o atual governo, o que ele quer fazer? Ele quer colocar as pessoas como pessoas erradas. Né? Os atiradores, as pessoas que gostam de arma de fogo. Mas isso é claro que tem um motivo. Né? Todo país que existe uma ditadura, principalmente país comunista, ele quer desarmar a população. A primeira coisa a ser feita é desarmar a população. Exatamente. A primeira coisa a ser feita é desarmar a população. Por quê? Porque não vai ter resistência. Né? Quando a população está armada, a gente tem mais de 1 milhão de CACs no Brasil hoje. Né? Então, CACs que, fora a arma de posse, que deve ter mais ou menos uns 600 mil. Então, você tem aí cerca de 1 milhão e 600 mil armas legais no país. Né? E você não vê reportagem em televisão que alguém, raramente, às vezes até acontece, mas alguém cometeu uma atrocidade com uma arma legal. Normalmente você vai identificar isso nas reportagens de assaltantes. Sim. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, até pelo fato da gente direcionar tudo para o turismo, parece que só tem turismo aqui. Ninguém se lembra do empresário. Esses dias, o atual presidente da Câmara do Rio deu uma entrevista num podcast falando que ele é a favor da Guarda Municipal ser armada só na região de turismo. Eu moro em Campo Grande, você mora em Campo Sim. Grande. Tem a região de Bangu, de Realengo, de Jacarepaguá, de Paciência, de Santa Cruz, de Sepitiba, de Guaratiba, que não são áreas de turismo. E essas áreas, a gente não precisa de mais segurança? A Guarda Municipal, no município de São Paulo, prende mais do que a Polícia Militar. Mas é claro, o efetivo da Guarda Municipal, de 7.200, 7.300 homens, dá aquela sensação de segurança, e essa Guarda Municipal não está lá para o enfrentamento do crime organizado, por exemplo. Né? Mas aquele que está roubando celular na rua, que está na região urbana, os delitos de região urbana, quem resolve realmente é a Guarda Municipal. E nos locais que o crime ele tem mais força, então a Polícia Militar tem mais efetivo para invadir aquela área e tirar, né, aqueles elementos de lá, e as armas também, que são armas de grosso calibre. Então, o Rio de Janeiro precisa de reformular essa questão da segurança pública, até para quê? Que a gente não vire vítima, né, do Comando Vermelho, né, de toda a organização criminosa que a gente sabe que tem, e principalmente na Zona Oeste sabe como atua. Então, eu acho que o primeiro passo das 23 capitais, principais capitais aqui no Brasil, só o Rio de Janeiro e Recife não tem guarda municipal armada. Né? Eu acho isso uma das piores decisões que a Câmara de Vereadores ainda não fez. Né? Então, esses 51 vereadores, que a maioria, 80% deles, são eleitos já mais de 3 vezes, tem até vereador lá com 8 vezes.
e a gente não consegue ver mudança na nossa cidade. Avanço Não nesse tem sentido. avanço, né? E não vai ter. Se não trocar e se não mudar, as pessoas que estão na cabeça, é como se fosse um regime, né? Para você emagrecer, você tem que mudar primeiro a cabeça. E aí o corpo vai ter um resultado. Então eu espero que em 2024 a gente possa iniciar isso de uma maneira diferente. Sim, então, já que entramos nessa pauta de segurança pública, Sim. quais são as suas propostas, o que você defende, o que o senhor defende, Sim. para a melhoria dessa situação caótica? Porque eu, por exemplo, né, me locomovo andando pelo bairro. Sim, sim. E é inevitável estar com o celular à mão Sim. e alguém passar e, esconde o celular. Estão assaltando no bairro. E a gente fica assim, poxa, eu queria, né, Claro, de repente, naquele momento, ter a liberdade de mandar uma mensagem. De gravar sei lá, um story. Exatamente. E aí não pode porque a gente está refém disso. Verdade. Bom, quando eu falo em armar a guarda municipal, muitas pessoas, às vezes, são contra. Por quê? Porque acha que o guarda não tem qualificação, acha que o guarda ele não está preparado para isso. E não, começam a falar uma coisa e outra. Só que é o seguinte, se dá certo em uma cidade, por que não vai dar na outra? Sim. São Paulo tem 673 municípios. O Rio de Janeiro tem 92 municípios. Então, se dá certo lá, e nas outras cidades que São Paulo tem armado, toda cidade acima de 200 mil habitantes, ela tem direito já pelo governo federal a ter a sua guarda municipal armada. Mas apenas passando pela homologação na Câmara dos Vereadores. Então, sim, é uma lei federal já ditada, pode estar armada, mas quando há interesse, a Câmara dos Vereadores vai aprovar, o prefeito pode vetar ou pode sancionar. Então, eles falam muito isso, mas o guarda é despreparado. Bom, nós temos aqui, não precisa de investimento para isso, nós temos aqui o Cefap, que é lá a escola preparatória da Polícia Militar, que praticamente não tem concursos, né, de 1 em 1 ano, 2 em 2 anos. Raramente você hoje, o efetivo da Polícia Militar são 46 mil homens. sim. Dividido para a quantidade de habitantes nesses 92 municípios, vai dar 13 mil pessoas para um policial. Então, significa que se dobrar esse efetivo, não vai dar para proteger o cidadão no Rio de Janeiro. E isso tem que ser, essa responsabilidade tem que ser dividida com as prefeituras. Dessa maneira, mas como o Estado pode fazer essa parceria? Né? Ele pode ceder o Cefap, como também o governo federal pode ceder a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que tem sede aqui no Rio de Janeiro de preparação dos seus agentes, para que esses guardas municipais possam ser treinados. Então não tem bicho de 7 cabeças nisso. O problema é que o prefeito não quer pedir ao governador para não fortalecer o governador e ter responsabilidade na segurança pública. O governador não quer fazer parceria com o prefeito para não fortalecer o prefeito nas próximas eleições e ele ser candidato a governador. Então o carioca fica aqui num fogo cruzado, infelizmente, tomando prejuízo, perdendo vidas, né, perdendo seus bens. Por quê? Porque a massa criminosa, ela só vem crescendo. A mancha criminosa, ela vem tomando espaço em toda a nossa cidade. Vai sair de noite, para onde você vai? Você está falando no seu bairro, que aparentemente a gente sabe que é um bairro tranquilo, é um bairro que as ruas elas não têm saída para outra parte, então a pessoa tem que retornar para Cesário de Mello. Agora você imagine as pessoas que, por exemplo, que moram aqui no bairro Adriana, eles são assaltados todo dia, né? Até porque a gente tem mais essa mancha criminal por tráfico de droga próximo ao outro lado de Campo Grande. Né? Então, você tem a parte do Mendanha, você tem o bairro Adriana, você tem ali na Estado Tingui, que praticamente todos os dias tem assalto com roubo de carro, com vítima de celular. Né? Mas se você tem a Guarda Municipal preparada e qualificada, esses 7.300 homens nossos aqui do Rio de Janeiro também
poderiam fazer muita coisa, inclusive não ficar pedindo apoio da Polícia Militar, porque Sim. quando eles têm que fazer as atribuições dele, que é tirar camelô da rua, eles pedem o apoio da Polícia Militar. Quer dizer, porque senão eles não respeitam, Sim. porque não tem arma. A vítima passa a ser o próprio guarda municipal e a sociedade como um todo. Sim. Então, na verdade, o que a gente precisa é de alguém que consiga ignorar essa disputa de ego entre federal e municipal para conseguir fazer com que a segurança deslanche de uma forma positiva. Exatamente. Eu acho que a ideia é que todo mundo assuma a sua responsabilidade. É como pai de família. O que aconteceu com o meu filho? Meu filho é bem-sucedido? Se ele for bem-sucedido, eu sou um pai bem-sucedido, eu tenho uma família bem-sucedida. Então, o prefeito, o governador, ele tem que cuidar. Por quê? Porque no momento que ele assumiu aquela responsabilidade, ele tem responsabilidade. Não adianta se recusar, é como o dono de uma empresa. Se a empresa vai bem, a culpa é do dono. Se a empresa vai mal, a culpa é do dono. Sim. Não tem essa história. É questão de escolhas. Só que, nesse momento, e é por isso que eu falo, que é importante ter assim, a noção empresarial até para fazer política. Por quê? Porque você passa a valorizar quem tem que valorizar. Você passa a ter um olhar de organização, de logística, do que eu vou fazer aqui para eu produzir mais resultados. Né? Então, a cidade não está produzindo resultados. A cidade só olha para o turismo. Né? O turismo, aí vem o carnaval para cá. Não, é porque essa festa vai trazer 6 bilhões. Mas esses 6 bilhões é para quem que vai trazer? Por quê? Porque o desemprego está aí. As pessoas continuam buscando qualidade de vida que não tem nessa cidade. Então, a gente não tem que cuidar da cidade para os turistas. Se a gente cuidar da cidade para os cariocas, nós estamos cuidando dessa cidade para o turista também frequentar aqui. E até o turismo é impactado pela má gestão, né? Assim, em minhas experiências de viagens, Nordeste, enfim, as pessoas têm pavor do Rio de Janeiro. Carioca. O próprio paulista, né? O carioca é chacota em São Paulo. Eles têm pavor, assim, eles têm pavor de vir, eles têm pavor de morar. E sempre somos muito mal falados, mal vistos, justamente por essa má gestão e essa disputa entre as esferas que não ajudam no avanço, mais atrapalham do que colaboram. Existe legado público positivo e existe o maldito. O maldito sempre prevalece, infelizmente. Né? Por quê? Porque a maioria dos nossos representantes, eles estão legislando e tomando conta do ego deles. Por exemplo, Brizola deixou um legado de quê? De educação. Sim. Né? Então, os brizolões surgiram, as coisas começaram a funcionar muito bem, a educação começou a deslanchar, né? E educação, uma coisa vai se ligando à outra, né? A educação, por exemplo, naquele período era uma educação muito exemplar, né? E só que quando o garotinho entrou, depois do Brizola, a primeira coisa que ele fez foi se preocupar em acabar com os CIEPs. Justamente para quê? Para acabar com a lembrança do Leonel Brizola, do seu filho, das suas famílias. Todo aquele que carregava o nome do Leonel Brizola poderia ser discriminado. Então, ele resolveu destruir aquilo ali. Né? E por aí afora. E aí você começa a ver que o legado da segurança pública é da mesma forma. Na realidade, quando a pessoa comete um crime, ela tem que pagar por esse crime. Né? Então, o Sérgio Cabral, por exemplo, que foi preso, né, que teve lá a sua história de falcatruas, né, de corrupção, mas ele deixou algo de bom, que foram as UPPs. As UPPs foram o maior programa, pelo menos no Brasil, de segurança pública. Né? Eu já ouvi falar que foi na América Latina, mas eu não sei. Mas no Brasil eu sei que foi. E começou a dar certo. Né? Começou a dar certo até que os policiais, bombeiros, ou seja, a segurança pública, naquela época era perseguido até dentro de ônibus. Né? Já teve casos aqui em Campo Grande que o ônibus passava ali no Antares e os traficantes paravam para ver se tinha polícia para matar. Né? Então, depois que o Sérgio Cabral implantou aquele plano de segurança pública e começou também a premiar os policiais. Muito policial gosta de Sérgio Cabral ainda, por quê? Porque foram reconhecidos.
o batalhão que conseguia diminuir a mancha criminal naquele local, ele... cada policial, na época, ganhava 9 mil, mas era todo o batalhão, até o faxineiro que estava lá varrendo lá o gabinete do comandante, ele ganhava a premiação, todo o batalhão ganhava. Então, as pessoas, os policiais, eles se organizavam e se esforçavam. Por quê? Porque o salário não dava e ele tinha que fazer bico. Né? Então, isso foi muito positivo. O que ele cometeu de errado? Cometeu erro, vai preso e acabou, não tem história. Né? Mas só que o legado disso, a própria mídia se encarregou de deturpar as UPPs, deturpar a segurança pública, descriminalizar o policial e o policial começar a se intimidar quando ele tinha que abortar alguém e essa pessoa começava ali a rebater o que ele estava fazendo. Então, e ele não queria, porque é um funcionário público que estudou a sua vida inteira para chegar lá, passar no concurso e, de repente, ele podia ser expulso, né, se alguém gravasse um celular e mostrasse ele batendo ou ele prendendo alguém e a pessoa faz força e prende lá de maneira injusta e a pessoa já se sente prejudicada. Então, a gente tem alguns pontos que nós temos que rever, né? E também acredito que um deles que prejudica muito a nossa cidade é a própria mídia, né? Porque a gente não pode, os policiais não podem prender. Agora, a lei, por exemplo, aí do ministro que colocou aqui que não pode entrar em comunidade. Então, a PM entrou numa comunidade aqui no Rio de Janeiro e o governador teve que explicar por que entrou na comunidade, por que a polícia entrou na comunidade. Chegou lá, tinha mais de 100 veículos roubados, mais de 50 fuzis. E por que não pode? Então, assim, a interferência aqui no Rio de Janeiro é para acabar com a nossa cidade, né? E tanto é que um desses sinais é quando o ministro da Justiça assumiu, nesse governo atual, e o primeiro local que ele visitou oficialmente sem segurança foi aqui na Maré. Né? Então, eu nunca fui na Maré e não tenho nada com quem mora lá na Maré, mas um representante no cargo mais importante da Justiça no Brasil ir a uma comunidade comandada pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro é algo inaceitável. Inaceitável. Né? Então, a gente está vendo que todos os nossos valores eles estão dissolvendo pelos dedos. E aí isso traz o descrédito. Nós presenciamos aí há cerca de 2 ou 3 meses atrás uns médicos que vieram para o Rio de Janeiro participar de um congresso, né? E no final foram ali para a Barra da Tijuca para que pudesse tomar ali uma cerveja, passar ali... estender a noite, né? Estender a noite um pouquinho, mas 50 metros do seu hotel. Eu vi essa reportagem. Né? E foi confundido com miliciano e morreu os 3. Poxa, isso é vergonhoso. Nesse período, eu fui para São Paulo visitar lá uma distribuidora de espoletas, né? E quando eu cheguei no local, perguntei... eu vi que eles estavam olhando um pouco diferente para mim e perguntei, né, curiosamente, já sabendo da resposta, mas perguntar é sempre bom. E vocês, para as meninas que estavam lá, vocês não querem conhecer o Rio de Janeiro? Eu não. Eu vou não, eu não deixo ninguém para lá. Desse jeito. Né? Então, assim, a gente tem que começar um plano para que a gente possa ir em conta tudo que está aí. E a primeira coisa é esvaziar a Câmara dos Vereadores, tirar os 51 que estão lá, né, a mais de 3 mandatos, de 12 anos, né, de 30 anos, porque essas pessoas não vão produzir nenhum tipo de fruto diferente. Então, essa é a minha missão. Tirar voto da esquerda. Sim, não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Né? Já entrando um pouco mais na tua visão política, teu posicionamento político, assim, acredito que quem está assistindo até aqui já entendeu muito bem a mensagem, sim. Mas pra gente deixar, assim, bem claro, né, tudo bem às claras, assim, qual é a tua visão e o teu posicionamento político, de fato? Eu sempre fui uma pessoa que defendo a família, né, você sabe muito bem disso, eu defendo o casamento tradicional, eu defendo que não é local de ensinar crianças menores e nem adultos, né, a ideologia de gênero.
Então, eu sou contra o aborto, né? E sou contra também a menoridade penal. Eu acho que cometeu o delito, tem que pagar, né? E, obviamente, que sou de direita. Defendo isso, por quê? Porque eu aprendi assim, né? Eu não tive muito tempo para que meus pais, de repente, pudessem me ensinar, até porque eu casei com 14 anos, 14 para 15 anos, né? Você nasceu, eu tinha 21, demorou ainda um pouquinho, mas eu tive que aprender como cuidar de uma família, vendo o exemplo do meu pai, do meu avô, dos meus tios, né? E a gente foi crescendo com esses valores, que sempre foi muito bom, né? Depois disso, quando a gente chega, né, no evangelho, chega na igreja, e esses valores todos, eles são praticamente intensificados, né? Por quê? Porque você começa a ver o que você está cometendo errado, você começa a ver o que está cometendo certo, e isso aí você melhora. Eu acredito que a igreja hoje é a grande restauradora, e sempre foi, ressocializadora. Esse é o vocabulário certo. Porque quando a pessoa vai, quando alguém vai preso, né? Quando alguém comete algum delito, o correto era para que ele pudesse ir para a prisão, e isso é a lei. Ele vai para a prisão porque ele vai ser ressocializado naquele espaço. Então ele sai do convívio com a sociedade para que ele possa passar por um processo de ressocialização, que pode demorar 10 anos, 1 ano. No Paraná isso funciona muito bem, né? Por quê? Porque lá é uma parceria pública-privada que tem metas. Então, se ele, por exemplo, ele vai fazer lá, se ele estuda lá e ele se forma, automaticamente a pena dele diminui. Se ele aprende uma profissão, a pena dele diminui, né? E aí você começa a ver realmente um resultado diferente naquelas pessoas que cometeram algum tipo de delito. Sim. Só que, e obviamente que quando a igreja está dentro disso, ele não sai de lá procurando besteira para fazer, né? Então, só que aqui no Rio de Janeiro não tem isso, aqui só tem as igrejas, né? As igrejas que estão ressocializando essas pessoas, né? Então, assim, cada vez que a gente começa a identificar, né, que e agora, principalmente agora, que de 1996 para cá, o MEC criou uma lei, que é a Lei das Diretrizes Básicas, né, que cria a aprovação automática, né? Isso é o cúmulo do absurdo, né? Ou seja, ela pega todo mundo e quer que fique burro, porque se a pessoa não passa, né? Se a pessoa não passa ali aprovado ali naquele ano letivo, e ela, porque cumpriu 200 horas de aula anualmente... Não tem a mínima condição, né? Não tem. E isso tira o quê? Tira a autonomia do professor. Eu vou respeitar o professor, ele não pode me reprovar. Não preciso disso. Eu não preciso fazer trabalho da escola, eu não preciso estudar, não preciso ser fazer disciplinado, nada. não preciso aprender. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso, e isso aconteceu no ano do Fernando Henrique Cardoso, né? Por quê? O Fernando Henrique Cardoso é um comunista, ele fazia parte do PCdoB e já escrevia sobre comunismo no próprio partido. E foi lá e colocou quem? O Darcy Ribeiro. Por quê? O que eles resolveram fazer? Eles resolveram acabar com qualquer tipo de resistência. Por quê? Porque é muito fácil você falar assim, não, a educação ela é primordial. Aí o governo chega, olha, agora nós tiramos 200 mil pessoas do alfabetismo. Eles não sabem fazer conta, eles não sabem escrever mal o nome dele. Sim. E eles vão ser aprovados, sim, e receber o seu certificado. Então, isso para um governante é muito cômodo. É muito cômodo, né? E assim, isso vai deixando os nossos valores de lado. Mas é claro que há uma intenção para isso, né? Porque esses ignorantes... É mais fácil manipular essa massa. Exatamente. Você vai manipular ali, vai na comunidade, igual agora tem o pé de meia. Qualquer estudante, o governo federal lançou isso, qualquer estudante que tenha CPF e esteja matriculado pode receber o pé de meia. Ao invés de receber uma vara para pescar, ele vai receber o quê? Um pé de meia, que é uma ajudinha, né? Você vê aí pelo Bolsa Família, é um exemplo,
né? Você vê, as pessoas recebem por filho, né? Eu não sou contra programa social, mas assim, o dinheiro do FAT, Fundo Amparo ao Trabalhador, é que paga todos esses programas sociais. Para que era o dinheiro do FAT? O dinheiro do FAT, quando foi estabelecido, foi para financiar cursos técnicos gratuitos nas montadoras de automóveis. Por quê? As fábricas vieram na época de Getúlio Vargas para cá, para o Brasil, né? E Chevrolet, Ford, Volkswagen. Então, os veículos quebravam e não tinha ninguém para que pudesse consertar esses veículos. E o que eles criaram? Eles criaram um FAT, justamente nasceu o grupo Firjan, o grupo do Senai, do Senac, para formar, e era gratuito. Para ter direito ao benefício, bastava uma empresa que fosse estabelecida, que tivesse CNPJ, formal direitinho, que enviasse o nome desse aluno, porque ele já pagava uma contribuição pequena. Sim. Enviava o nome desse aluno, mandava documentação com uma carta de recomendação, e esse aluno era formado gratuitamente em curso técnico, seja de eletricista, e as outras empresas também que vieram para cá e tinham que ter especialista nos seus produtos. Mas o que aconteceu? As primeiras reuniões que os presidentes começaram a fazer para se organizar foi no próprio Senai, foi na própria Firjan. A pessoa é candidata a presidente do Brasil. Vai para onde? Vai para São Paulo na Firjan. Vai para o Rio de Janeiro na Firjan. Por quê? Porque eles passaram a cortar isso tudo e as pessoas terem que pagar o curso. E o dinheiro do FAT direcionaram para outra coisa, né? Então, assim, totalmente fora, né? A Minha Casa Minha Vida é com o dinheiro do FAT, o assistencialismo é com o dinheiro do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que as empresas são obrigadas a pagar, mas não é o trabalhador que recebe benefício. Quem recebe o benefício, infelizmente, a maioria, não vou generalizar, são aquelas pessoas que não precisam, né? Por quê? Porque também não formaram na cabeça dessas pessoas que há uma necessidade de se formar e de crescer intelectualmente para que possa tirar o seu próprio sustento. Eu nunca fiquei em casa parado e você sabe disso. Quando a coisa estava meio ruim, eu ia para a rua, eu já trabalhei dirigindo van também, você sabe disso, né? Tem que comprar uma carne, então tá, vou sair 4 horas da manhã, quando era 9 horas, 10 horas, eu ia para a feira com vocês e a gente sempre comprava as nossas coisas lá. Né? Então, assim, o brasileiro, principalmente o carioca, a gente tem que parar de ter uma amnésia e estudar mais um pouquinho sobre a política. Sabe por quê? Porque a maioria dos vereadores, é aquele que vai bater na sua porta também, ele vai chegar lá e vai falar que ele vai asfaltar a sua rua, que já é asfaltada, que vai trocar a iluminação do seu bairro, que vai melhorar a praça. Isso é dever do executivo. O dever do vereador é fiscalizar os serviços públicos, os hospitais, as clínicas da família, né? Os abusos que têm acontecido em toda a cidade do Rio de Janeiro. Uma outra coisa que eu sou contra, totalmente contra, são as flanelinhas. Qualquer lugar que você para o seu carro, você paga o IPVA, você paga imposto, e quando você tem que parar o seu carro, ele já vem lá com um talãozinho lá, e se você não pagar... Só falta a gente apanhar. Exatamente. Com o carro parado, porque realmente... Não, isso é uma coisa que profundamente me angustia. Sim. Porque eu fico... assim, temerosa mesmo. Claro. Eu subo o vidro. Claro. Porque, na maioria das vezes, eles já chegam assim, enfiando a cabeça, né, ali pelo vidro aberto e já te canetando. E assim, ainda corre o risco de, caso você não pague, por ser um local que visivelmente não carece dessa cobrança, sim. do teu pneu tá furado quando você voltar. Verdade, o seu carro tá arranhado. Né? Então, tudo isso, mas o que é certo? Porque a gente também não pode falar do problema, e eu sempre, como empresário, sempre fiz isso, sempre quando você fala o problema, você tem já que trazer tem que saber a solução. E o flanelinha, ele pode existir, mas de maneira formal. Primeiro que ele não tem que receber por talão. Né? Ele vai lá, tem que ir lá comprar o talão, e aí ninguém sabe o que ele vai fazer com aquele talão. Né? E isso também cria um grande outro problema, até porque nas áreas que não tem flanelinha, as pessoas colocam lá um jaleco, falam que é flanelinha e você tem que pagar, é obrigado. E o preço é deles. Vai ali para o preço é Pavilhão deles. São Cristóvão
em volta do Maracanã, centro da cidade. Tem local que é estacionamento da prefeitura e que eles tiraram tudo e eles tomam conta. A quanto é? 40, 50 reais. É de acordo com a pessoa, né? Exatamente. Achou que você tem E um o pouquinho carro? mais de dinheiro, já cobra mais. E então a Sete Rio deveria contratar essas pessoas, né? E ter o espaço público. Quando a gente fala espaço público, é público, não é para ser cobrado. Né? Então, vamos organizar aqui, vai ser em frente à Igreja do Desterro, por exemplo. Né? Então, vai ter lá o estacionamento público. Quando encher, encheu. Mas a pessoa vamos tomar conta dos veículos dessas pessoas, mas não precisa de pagar. Mas ele vai ficar desempregado? Não, a prefeitura contrata ele, já recebe impostos para isso. Só de multa, a prefeitura recebe bilhões e bilhões de reais. Quer dizer, tudo a gente tem que pagar. A saída, por isso é que é diferente quando você tem um gestor empresário, um gestor público empresário. Né? Por quê? Porque ele não vai, quando ele vai olhar para todos os lados. Ele vai olhar para o cidadão, que é o usuário, porque ele também é usuário, e ele também vai olhar para o empresário que sabe que passa um aperto para ele fazer esse Brasil crescer, para ele fazer a cidade dele crescer, para ele se manter vivo. Para pagar os funcionários em dia, para pagar os impostos. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que realmente mudar isso aí. Né? Acho não. Se a gente não mudar, a gente sofre. E sofre muito. E o senhor falou muito sobre essas esferas, né? Federal, municipal. E eu gostaria, assim, que o senhor esclarecesse para quem está nos assistindo e nos ouvindo um pouco mais das atribuições de um vereador e também já trazendo se de fato é possível, como vereador, né, intervir em decisões federais. Muita gente não entende onde começa um e termina, e aí já começa o outro. Essas funções estão de fato interligadas? O que o senhor pode compartilhar para ajudar? Bom, essa é uma pergunta muito relevante, né? Porque a maioria das pessoas tem dúvida da onde começa o governo federal, aonde está o governo estadual e aonde está o governo municipal. Na realidade, tudo se começa pelo governo municipal. Por quê? Quem vota, não vota porque mora no governo federal. Quem vota, não vota que mora no governo do estado. Quem vota, vota porque mora no município. Para morar no estado, tem que morar no município. Para morar no país, tem que morar no município. Então, é a partir do seu bairro, do nosso bairro, é que as coisas começam a ter uma diretriz diferente, uma consciência diferente. E quando você fala de uma lei federal, obviamente, se você quiser assuntos jurídicos, por exemplo, né, da gestão de alterar uma lei, como a menoridade penal, né, como as regras de aborto, como essa infeliz lei aí de 1996 que criou a aprovação, programação continuada, na realidade, o nome técnico que eles deram para ninguém reclamar que é uma aprovação automática. Né? Então, isso são leis federais. Mas quem vai levar para esses deputados federais essas demandas? É a população do município. É o representante daquele povo que está lá, que são os vereadores. O vereador tem vereador que tem 10 mil votos, que teve 15 mil votos, que teve 20 mil votos. Então, esse vereador vai ser a voz dessa população junto ao governo federal. Obviamente que se ele estiver lá, a coisa fica muito mais fácil. Mas esse deputado federal depende do seu bairro, depende da sua cidade. Até porque o deputado federal e estadual, ele é eleito pelo estado, né? E o conjunto de municípios que esse estado tem. Então, é importante que as pessoas saibam, né, que mesmo um vereador que pense diferente possa te representar de maneira diferente junto ao governo federal. Da mesma maneira, no governo do estado, né, propondo ao governador, porque aí você já tem uma aproximação maior, parcerias para que possa ajudar a sua cidade. Quem é que o governador recebeu lá no Palácio, né, no Palácio de Governo? Ele recebeu 10 vereadores, 5 vereadores, não recebeu ninguém, porque ninguém vai lá pedir nada. Ninguém vai lá, se eu negociar isso aqui com o prefeito, olha, prefeito, isso aqui vai ser bom para a população, vamos fazer isso aqui?
Né? Então, eu acho que isso é uma coisa saudável. Porque você está falando do povo, você está falando das pessoas. Né? E, obviamente, que já a posição do vereador é diretamente fiscalizar os órgãos públicos municipais, que sejam escolas, que sejam na área da saúde, que sejam a segurança pública, né? Por que não está funcionando? E, junto com isso, e essa é a atribuição principal, é produzir leis que não dê prejuízo aos cariocas. Né? É defender o município dessas leis que estão surgindo. Por exemplo, no Senado agora, já tramitou 2000 e está até numa revistinha que eu tenho, que em 2021 já foi implantado, já está no Senado e já foi aprovado a lei do banheiro de todos. Né? Então, daqui para frente, ou seja, se a Câmara dos Vereadores homologar o banheiro de todos, nós não vamos manter o banheiro masculino e feminino. Nós teremos um banheiro que ele vai ser utilizado para quem se achar homem ou quem se achar mulher. E aqui já fica até um alerta, né, para você que está nos assistindo, sobre a importância, a relevância de se aprofundar nas pautas, nos princípios e valores defendidos pelo seu possível candidato, né? Que a gente está trazendo assuntos extremamente relevantes. Exatamente. Esse é um desses, que muita gente desconhece ser uma das atribuições da Câmara dos Vereadores. Verdade. Né? Pamela, eu costumo falar o seguinte, eu tenho conversado nas minhas reuniões com as pessoas e tenho até falado com ela o seguinte, eu gostaria de receber o seu voto, agora eu já posso pedir voto, sou candidato a vereador, gostaria de ter o seu voto. Mas, se você tiver um outro candidato para votar, que seja da sua preferência, ou que você conheça mais essa pessoa, pergunte para esse candidato aquilo que ele é contra. Não pergunte o que ele vai fazer ou deixe de fazer. Eu quero saber do que você é contra, quais são os seus princípios. Se ele for contra aos mesmos valores que você é contra, você conseguiu um parceiro. Você conseguiu alguém que vai te representar, né, na sociedade. Se ele for a favor e você for contra, você conseguiu um inimigo. Sabe por quê? Porque ele vai legislar contra você. Ele vai deixar que leis absurdas como essa possa passar para atender o seu ego ou atender o ego de uma minoria. Sim. Né? Então, quer escolher um candidato, seja vereador, seja prefeito, seja a governador, a deputado, qualquer candidato que você escolher, saiba o que ele pensa. Pelos seus exemplos. A gente está vendo aqui, por exemplo, né, uma grande dificuldade que o Brasil está tendo para se relacionar com os países de primeiro mundo. Por quê? Porque o Brasil sempre está colado com os países comunistas, como Cuba, como Venezuela, como Uruguai, né, esses países que têm lá tráfico de droga liberado, como o Uruguai tem, consumo de maconha. Né? Então a gente está vendo que tudo isso está acontecendo à nossa volta. A Venezuela é parceira do Brasil, mas quem roubou o Brasil foi a Venezuela. O Lula, ele liberou mais de 9 bilhões do Banco Central para a Venezuela, que até hoje não pagou. A Venezuela, ela tomou do Brasil uma refinaria de petróleo da Petrobras, mas isso não passa na mídia. E a gente cada vez mais está perto aí agora. As eleições foram roubadas, a exemplo, como aconteceu aqui também, né? E assim, parece que a gente está numa nuvem de fumaça. As pessoas estão vendo tudo, mas não estão enxergando nada. Né? Eu não estou falando que isso seja a voz da maioria, né? Que a maioria são pessoas de bem. Né? Martin Luther King diz o seguinte, que o que ele fica indignado, né, não é com o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Né? Então, que os bons saiam do silêncio. Né? Se você quer ajudar a sua cidade, quer ajudar o seu país, se pronuncie, porque 2024 é um ano que a gente tem que se preparar para mudar 2026. E isso vai ser um caminho, uma trajetória muito complicada. Se a gente olhar, por exemplo, para o atual prefeito, né? A trajetória dele, ele começou como aluno do prefeito César Maia na PUC. Né? Então, ele começou ali como aluno, César Maia pegou ele, levou para a política,
e ele foi subprefeito da Barra no primeiro ano de César Maia. Então, os 4 primeiros anos, com os outros 4 primeiros anos, foram 8 anos que ele teve no governo de César Maia. Logo depois, o Luiz Paulo Conde ganhou a eleição, ele continuou trabalhando, né? Então ficou mais 4 anos, então já foram 12 anos. E depois disso, César Maia voltou de novo, ficou mais 8 e ele ficou mais 8 com o Eduardo. Então 12 com 8 são 20. Depois disso, ele ganhou a eleição em dois mandatos, ficou mais 8 anos, que foi 28. E agora ele já está mais 4, que já resultou em 32. E aí eu pergunto para você, nesses 32 anos do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro melhorou ou piorou? A gente ganhou crédito ou a gente ganhou vergonha? Né? Que, como você bem falou, se você for para qualquer outro estado, as pessoas nos olham assim como a gente tivesse cometido algum crime. Né? Então, essa fama nós estamos dando graça aos políticos que são os gestores da nossa cidade, principalmente da nossa cidade. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a despertar para isso, para que a coisa realmente possa fluir diferente. De fato, voltando os nossos olhos para esse desleixo Sim. com os bairros, né, do nosso Rio de Janeiro, que bairro, segundo a sua percepção, hoje carece mais do olhar do poder público? Olha, o bairro que sofre mais hoje na cidade aqui do Rio de Janeiro é o bairro de Santa Cruz. É o último bairro da Avenida Brasil. Né? A Avenida Brasil começa lá na rodoviária Novo Rio e termina em Santa Cruz. Santa Cruz é o bairro mais prejudicado que existe, até por conta da história de Santa Cruz. Produção, a gente tem foto de Santa Cruz aí? Acho que tem. Tem foto lá do Palácio Horácio Lemos. Né? Palacete Horácio Lemos. O Horácio Lemos, isso aí. O Horácio Lemos era um coronel, né? Era um militar, e ele comercializava carnes, ele comprava gado, né? E Santa Cruz sempre foi muito famoso por ter um matadouro. A história de Santa Cruz é um matadouro. E por causa dessas histórias, dos imóveis ali, que eram imóveis daquele tempo, do tempo do Império, Santa Cruz, pelo prefeito César Maia, foi tombado. Né? É um bairro que foi tombado. Só que é o seguinte, o bairro foi tombado, mas vamos supor, eu deixei um prédio para você que custa R$1 milhão. Né? Como seu pai, eu deixei uma herança e você tomou posse desse prédio. Só que a reforma dele, você não consegue fazer, por quê? Porque aquilo que é tombado, você tem um modelo arquitetônico para que você possa... fazer aquela obra. Não é simplesmente se chegar lá, contrata um pedreiro que está ali na esquina, vai lá assim, ó, embolsa essa fachada aqui, troca essa janela. Não pode fazer isso. Então, o que o governo fez? Ele deixou um peso para os herdeiros do Horácio Lemos, por exemplo, que é aquele prédio, aquele palacete que poderia ser um museu. Ali já foi a escola, o Colégio Santa Cruz, o primeiro colégio que Santa Cruz teve foi naquele prédio, mas... ninguém suporta. Por quê? Ele fica ali no centro de Santa Cruz, né? E aí, Marquês de Herval, né? Na Praça Marquês de Herval, né? E é um prédio lindo, enorme. É um prédio que tem 1.600 metros quadrados, para você ver como é amplo aquilo lá. Né? E aí, hoje mora lá um parente bem distante do Horácio Lemos, que mora lá e, infelizmente... Como é que ele vai fazer essa restauração? E qual é o impedimento principal disso? Quando você chega na Felipe Cardoso, você vê que tem ali o shopping, né? Tem um shoppingzinho ali que é o shopping de Santa Cruz. Aquele shopping só tem um pavimento de até 9 metros. Ele não pode ficar acima de 9 metros, porque ele foi tombado. Sim. E aí, o único prédio que teve uma preservação foi o prédio ao lado do shopping, porque o próprio shopping reformou. E agora é uma clínica que funciona lá, né? Então, assim, mas isso impede o quê? As vias não podem ser alargadas, os condomínios em volta não podem ultrapassar os 9 metros porque foram tombados, né? Então não tem licença para fazer obra. E aí você não consegue trazer mais
empresas, prédios comerciais, como a gente tem aqui em Campo Grande, calçadão de Campo Grande, cheio de prédio comercial. E aí eu te pergunto, qual é o prédio comercial que tem no centro de Santa Cruz? Santa Cruz, qualquer carro que enguice na Felipe Cardoso vai travar o centro de Santa Cruz todo. Qualquer carro que pare lá naquela via, esqueci o nome daqui a pouco eu lembro, né? Naquela via que vai lá pro Hospital Pedro II, né? Padre Guilherme de Caminada, também vai parar tudo. Por quê? Porque não pode crescer, tá ali naquele meio ali e não tem crescimento. E se não bastasse, é claro, toda a história já foi degradada, né? Ali tinha casa de sal, como não tinha geladeira naquela época, então, em Santa Cruz, ali na esquina, próximo ao Exército, tinha uma casa de sal ali que salgava todas as carnes que vinham do matador. Então, para conservação, né? Para conservação. E aí, o que acontece? Está tudo destruído. Aí tinha lá o local onde ficavam os cavalos de Dom Pedro, que era na Avenida João 23, né? E não tem mais aquelas imagens de cavalo em cima, nem muro mais tem. Né? Então, eu acho que a cidade que não cuida da sua história, né, não vai valorizar aquele ser humano que faz alguma coisa aqui nessa cidade. Né? Então, acho que as pessoas têm que ter respeito primeiro pela história. Qual é o outro ponto que Santa Cruz é prejudicado? A zona industrial de Santa Cruz. Quando eu trabalhei na terraplanagem, a terraplanagem que eu trabalhava lá em Itaguaí entregava aterro para aterrar ali todas as empresas da região industrial de Santa Cruz. Nós tínhamos, por exemplo, que era a Cosígua, Companhia Siderúrgica da Guanabara, que empregava milhares de pessoas. Né? E aí você tinha a Latasa era uma fábrica de latinhas, igual essas latinhas de cerveja, a primeira fábrica de latinha no Brasil, né? Que era ali na zona industrial de Santa Cruz. Você tinha também a FCC, Fábrica de Catalisadores Carioca, né? Você tinha a Pan-Americana, inclusive tem uma foto aí da Pan-Americana, só o esqueleto. Milhões, bilhões de reais em obras e todo mundo virou as costas e deixou aquele esqueleto, né, lá na zona industrial. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, com esses impostos altos, para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro não tem mais Bolsa de Valores. A Bolsa de Valor do Rio de Janeiro, há 25 anos, não está mais aqui. Nós temos só Bolsa de Valores em São Paulo. Né? Então, as empresas saíram, por quê? Porque a carga tributária é muito alta. Sim. Nós começamos a falar isso aqui, né, logo no início da nossa conversa, mas se você investe nas empresas, a cidade vai ficar transformada. Sim. Né? Mas só que não tem, ninguém quer. O hotel que tinha lá na zona industrial, que os caminhoneiros, quando viajavam, está lá só o esqueleto. O que sobrou. O que sobrou. Né? Só o destroço daquilo lá. Então, ainda tem outro ponto muito complicado no Rio de Janeiro. Né? Eu mandei fazer uma tenda, né, para a gente trabalhar no calçadão de Campo Grande. E o que acontece? E agora eu recebi a notícia aqui no meu WhatsApp que roubaram a tenda. Que a transportadora, o caminhão foi roubado e a tenda foi extraviada. Se aparecer uma tenda amarela aí com o meu nome, né, aí vocês, por favor, me passem o WhatsApp, pode ligar para mim, porque eu vou buscar, porque eu acho que ela só serve para mim. Exatamente. Né? Então, assim, mas roubaram. Então, o transporte para o Rio de Janeiro ficou mais caro porque não tem segurança. Né? A falta de investimento ficou pior. Então, assim, é reformulação. Não estou falando que a gente vai consertar isso aqui, pessoal. A gente não vai consertar isso aqui de um dia para a noite. Mas se a gente não começar esse processo, daqui a pouco não vai ter jeito. Né? E o Rio de Janeiro sempre foi a capital mais importante desse país. Né? Então, as pessoas estão deturpando tudo, estão transformando tudo, e a gente vai acabar tendo que sair do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente não vai suportar. Né? As pessoas hoje, elas sempre vão ter que optar para morar com segurança, ou em condomínio, ou uma rua sem saída. Sim. Né? Por quê? Porque qualquer via que você passe, você é assaltado. Eles estão pegando bolsa de compra de pessoas que vão ao mercado para poder levar para casa. Então, assim, cada vez fica pior. E Santa Cruz já está passando por isso. Né? Já está passando por isso. E eu sei que Jacarepaguá precisa de segurança. A gente sempre tem amigos em Jacarepaguá que estão nos apoiando lá. Né? Campo Grande, principalmente.
Mas assim, Santa Cruz não tem obra, Santa Cruz não tem emprego, Santa Cruz está abandonada. O setor de fiscalização saiu de lá, a Guarda Municipal, o setor de Guarda Municipal saiu de lá. Santa Cruz não tem mais nada, só tem os habitantes daquela cidade, daquele bairro. Nossa, assim, lamentável, né? Lamentável, porque realmente, assim, toda uma população refém de uma expectativa que surge quando surgem candidatos como o senhor, né? Que tem esse olhar voltado também para as minorias, porque eu particularmente, né, como pontuei aqui, atuo com empreendedores, sou bem ativa nas redes sociais e não vejo esse olhar para esse bairro que realmente está esquecido. A gente sabe que é o seguinte, a gente tem mais de 200 mil moradores em Santa Cruz, né? Campo Grande já passa de 1 milhão, então o governo, o prefeito olha para cá, né, porque sabe que aqui vai concentrar muito voto. Lá, ele vai nas comunidades e acham que eu dar alguma coisa para aqueles filhos das comunidades, naquele momento, vai fazer um efeito. Claro, se tem esgoto, gera doença, né? Se não tem asfalto, fica difícil, inclusive até para entregar uma carta em casa, né? Então, eu acho que tem que melhorar a vida dessas pessoas, sim, mas você só muda a vida das pessoas se você der educação, né? Se você tiver um projeto de educação e qualificação profissional, você muda a vida de qualquer um. Ou seja, você vai dar uma vara para pescar, você não vai ficar dando esmola, né? Porque se você ficar dando esmola, aquela pessoa... É igual as pessoas de sinal, né, de trânsito. Eu posso falar, cada um, eu não escondo aquilo que eu penso, mas eu não dou esmola para ninguém, eu não dou moeda para ninguém no sinal de trânsito. Por quê? Porque você acaba viciando aquela pessoa. Incentivando. Vai incentivando. Hoje, eu fiquei no sinal, ganhei R$100. Eu não precisei trabalhar, a pessoa ficou o dia inteiro lá no sol quente. E tem pessoa que ainda leva criancinha ainda para poder comover as pessoas que estão no sinal. Então, eu não dou. Pode ser quem for que eu não vou dar. Por quê? Porque eu não quero que aquela pessoa siga por um caminho que vai levar à miséria. E o que o governo atual está fazendo é tirando o dinheiro da onde tem que tirar, principalmente o governo federal, para poder colocar em Bolsa Família, em Minha Casa Minha Vida. Sabe para quê? Para não qualificar e não dar educação para as pessoas. Então, o Brasil não vai ter uma mudança enquanto tiver isso. As pessoas, quando eu faço as reuniões, né, ela pergunta, mas você nunca... Poxa, você não promete nada. Eu não vou prometer nada. Vereador não é para prometer, né? Vereador é para legislar. Vereador é para fazer valer os seus direitos. É claro, uma indicação parlamentar pode, na construção de um bairro maravilha, que é o nome que eles botam aí nas obras de bairro, de saneamento básico. Isso é obrigação do legislativo, né? Então, o que eu posso fazer como vereador é direcionar um recurso, uma verba, para que seja utilizado naquela questão. Agora, não é a favor do prefeito fazer obra, não é a favor do vereador, aí você passa aí nas ruas e você vê lá, agradeço ao prefeito e ao vereador fulano de tal, porque limparam a praça. Porque podaram as árvores. Porque fizeram as obras. Eles fizeram com o dinheiro deles? Eles gastaram algum recurso próprio para poder ter isso? Então, assim, a gente tem que parar, porque isso é uma hipocrisia muito grande, né? O carioca, o brasileiro, não pode ser taxado como burro, como pessoa ignorante. Hoje, com a internet, o que eles iam fazer em 1996... Quando começou esse movimento para a progressão continuada, que é a aprovação automática, eles deviam que investir onde? Na internet. Né? Para quê? Para que a gente tivesse mais tecnologia para chegar nos locais aonde a educação não tinha um acesso fácil. Né? Hoje em dia você tem o quê? Painel solar que gera energia, né? E é claro, o Brasil está atrasado nisso. Na Alemanha, que é um país muito mais frio, já tem mais de 100 anos que tem energia solar. O Brasil, com um clima tropical desse, não tem, mas sabe por quê? Porque o governo não quer. Porque o governo não se interessa. Só se interessou agora, por quê? Porque o Brasil tem um acordo com a ONU de sustentabilidade e a ONU injeta no Brasil, ou seja, o Brasil recebe mais de 100 bilhões de dólares de recurso para que pudesse alcançar a sua meta de sustentabilidade. Como não alcançou, eles aderiram à energia solar fotovoltaica, que é a produção de energia sem realmente poluir o meio ambiente, né? Então, assim, mas é o quê? Segundos interesses.
segundo os interesses, né? Então eu acho que se nós não tomarmos as rédeas aqui para frente, cada dia fica pior. Mas tem que saber o que está falando, tem que saber como fazer, né? E mudar, porque quem está lá, eu acredito que esse ano vai ter uma mudança muito grande, né? Porque o próprio PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, provavelmente ele vai fazer aí uns 15 vereadores, né? Eu estou no MDB, até por conta da votação. Sim, era até uma questão que eu ia Isso. levantar aqui, Certo. falar sobre isso. O MDB é parceiro, por exemplo, em São Paulo do PL, porque você tem que ter um partido político para concorrer às eleições, né? O Bolsonaro escolheu o PL, mas não quer dizer que o PL seja o partido que ele, de repente, gostaria de estar. Mas, como ele precisa de um partido, o PL abriu as portas, ele foi, e ele é o maior líder do PL, ou seja, o PL não é PL, o Bolsonaro é que é Bolsonaro, né? E um desses parceiros que o PL tem é o MDB, né? O MDB, por exemplo, porque não... A Rosana não quis, mas a própria Rosana Félix, que é do meu partido, que é candidata a vereadora junto comigo, né? Ela seria vice do Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro. Em São Paulo, o Ricardo Nunes, que é do PL, tem um vice também, que é do MDB. Então, pelo quantitativo de votos, que é bem menor do que o PL, eu direcionei, até porque é uma questão de inteligência. Se eu tenho 51 vereadores e o PL vai fazer 15, acredito eu que sejam de direita, a gente não pode colocar a mão no fogo, mas acredito, né? Então ainda vão ter 36 vagas sobrando. E se a maioria, ou seja, de esquerda, tomar posse dessas vagas, a gente não vai conseguir mudança nenhuma. Então, tem que estar nos partidos políticos, obviamente que não seja PSOL, que não seja PT, PCdoB, esses partidos declaradamente comunistas, e fugir das pessoas que têm essas ideias aí, que a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum e vai prejudicar a nossa família. Então, eu sou candidato pelo MDB justamente por conta da quantidade de votos e pelo MDB ser parceiro do PL em alguns municípios. Entendeu? Perfeito. Já estamos nos encaminhando para o final. Sim. Eu gostaria de entrar agora em duas pautas rápidas, de repente. Acredito que o senhor consiga compartilhar um pouco da sua visão sobre saúde e transporte já para a gente finalizar. Bom, eu acho, e tenho falado bastante sobre isso, que a saúde, por exemplo, é algo que já poderia estar muito diferente. A saúde, na cidade do Rio de Janeiro, ela não funciona. As clínicas da família estão aí, são equipamentos que levam milhões e milhões de reais, né? E o cidadão não tem a segurança de resolver o seu problema de saúde. Estão aí as filhas do CIGER e do SER, que CIGEG é da prefeitura e o SER do governo do estado, né? Então, teve um amigo lá que eu indiquei para fazer cirurgia bariátrica e ele ficou mais ou menos o lugar dele na fila é 5.940, quer dizer, provavelmente ele pode partir sem conseguir fazer a sua cirurgia. Como milhares e milhares de pessoas estão há 10 anos para fazer. Que aí quando chega na época, eles sempre vão inventar uma história. E é claro que isso a gente precisa de reformular essa questão de saúde. Mas uma coisa que dá para fazer é a implantação das consultas por videoconferência, né? Então, os planos de saúde, os principais planos de saúde já estão fazendo, né? Os médicos que são famosos, renomados aí na internet, eles estão em outro estado e você já consegue se consultar com essas pessoas. E por que não a Prefeitura do Rio de Janeiro não pode implantar isso dentro do seu sistema, porque já tem um médico que está lá contratado e às vezes o médico não tem horário para te atender. Qual é o outro ponto principal? Porque se você tem uma pessoa idosa que tem dificuldade de locomoção ou um cadeirante, ou uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência física, você não precisa se locomover com aquela pessoa até a clínica para o médico olhar para essa pessoa 3 minutos e falar que ele já foi consultado. Então, faça isso dentro da sua casa, no horário agendado. O médico, quando fizer essa primeira consulta, já passa ali os exames para que possa fazer. Ele vai na clínica da família, faz esses exames, né?
e o médico já recebe ali o resultado. Então, o próximo contato, que pode ser aí de 15 dias no máximo, ele já sabe se aquele paciente tem que ser direcionado para um atendimento presencial, onde ele precisa de mais cuidados, com prioridade, ou se ele apenas passando uma receita que pode ser assinada digitalmente, que ele possa aproveitar ali aquele momento de fazer as consultas e ter o seu remédio dentro de casa. Algumas prefeituras já adotaram isso, né? Eu sempre falo aqui de São Paulo, por quê? Porque São Paulo, pela quantidade de municípios e pela organização do Estado, né, a gente consegue ver que tem uma organização e uma organização muito boa, né? Então, aonde a gente está vendo, já que os nossos gestores não têm nenhum tipo de ideia, né, e eles só estão defendendo aqui a questão do turismo, eu não sei por quê, né? Mas eu não sou contra o sambódromo, o samba, nada disso. Mas, assim, a prioridade tem que ser a vida do carioca, não tem que ser aqueles que vêm visitar, né, o Rio de Janeiro só no período do verão, só na época do carnaval. Então, nós estamos aqui todos os dias, né? Então, com relação à saúde, eu acho que a implantação, isso vai ser um projeto que eu também quero destacar, né, como meu plano de mandato. Eu gostaria de criar e levar ao secretário, né, de saúde e fazer virar lei junto com os meus colegas que estarão lá. Acredito que possam ser a maioria de direita, pelo menos é o que eu espero, né, se a população assim desejar, né, que eles possam fazer a diferença. Com relação ao transporte, eu acho que a gente precisa muito de mobilidade, né? A mobilidade, ela é uma coisa extremamente importante para que possa acontecer na nossa cidade. Mas tem que ter pensada. Tem que ser pensada por quê? Porque não adianta você botar um BRT em Santa Cruz, não adianta você botar o BRT na Avenida Brasil e o restante da população não consegue andar, né? Então, qual seria a alternativa? Eu acho que a primeira alternativa teria que ser, principalmente voltando um pouquinho para Santa Cruz, que eu não falei sobre isso, um dos planos de mandato que eu quero fazer é fazer uma lei que parte dos recursos fiquem no seu bairro. Vamos supor, hoje existia Cozigua, agora é Gerdau, né? Sim. Então, mais de 300 milhões de reais de impostos só que a Gerdau gera. Quanto é que fica em Santa Cruz? Nada. Se o bairro que tem essa economia é Santa Cruz, então parte desse recurso... está subsidiando, abraçando essa empresa. Exatamente. Então ele precisa também ficar com parte desse recurso que é produzido. Exatamente. Por quê? Porque a empresa está pagando o seu imposto, mas sabe que os moradores, os frequentadores, os seus funcionários também terão ali uma qualidade de vida. Porque não adianta pegar os 300 milhões da Gerdau e colocar em Campo Grande. Eu sou de Campo Grande, quero que Campo Grande cresça. Mas olha só, outros bairros precisam disso. É a mesma coisa quando tentaram roubar os royalties do petróleo do Rio de Janeiro. Houve aquela manifestação de todo o estado, né? Vou levar, se o Rio de Janeiro produz, ou seja, se Santa Cruz produz, fica lá. Melhora a cidade, porque aí Santa Cruz não tem viaduto, Santa Cruz acabou o trem, tudo de ruim acontece em Santa Cruz. E, obviamente, eu acho que a solução definitiva aqui para a questão e seria uma solução muito relevante, seria se nós tivéssemos um metrô, né? Por exemplo, se ele vem até a Barra da Tijuca, né? Vem até a Barra da Tijuca, vai ao Recreio, de Recreio vem a Campo Grande, de Campo Grande vai a Santa Cruz, né? Então, eu realmente queria que parte desse recurso tivesse direcionado e eu ficaria muito feliz em fazer parte dessa história. Então, quero agradecer aqui a todos, agradecer você, Pamela, né? Eu sei que você já aprendeu muito, mas cresceu muito também, né, com aquilo que você decidiu fazer na sua vida, né? E eu sou orgulhoso por ser seu pai, né? Sou orgulhoso por ter a Paola, por ter a Sophie, por ter a Sara, por ter a Luísa, né? Pai de 5 filhas maravilhosas, cheia de saúde. E não dei forra, né? Mas eu tenho 2 netos. Então, tenho o Anthony e tenho lá o Benjamin. Então, muito obrigado e a gente vai chegar lá. Gente, obrigada pela audiência de vocês.
E comentem aí o que vocês estão achando dessa conversa. Vai que de repente a gente prepara um outro momento para conversar um pouco Verdade, mais, né? verdade, verdade. Tchau, tchau. Valeu.